As 10 pragas do Egito. Exploração detalhada das pragas bíblicas. As 10 pragas do Egito são uma narrativa bíblica rica em significado e simbolismo, encontrada no livro Êxodo. Neste vídeo, vamos aprofundar nossa análise de cada praga, mergulhando na história e na mensagem que ela carrega. Fato número 1. Água transformada em sangue. A primeira praga transformou as águas do Nilo em sangue, um ato impressionante que afetou a economia e a vida cotidiana do Egito. Desonra ao deus do Nilo. Ao transformar as águas do Nilo em sangue, a praga mostrou a impotência de Rapi e desonrou esta divindade. Pressão sobre o faraó. A praga desafiou diretamente a capacidade do faraó de proteger seu povo e manter a ordem. Isso colocou-o em uma posição difícil, minando assim sua autoridade e credibilidade como líder divino. Fato número 2. Invasão das rãs. Rãs invadiram o Egito na segunda praga, causando desconforto generalizado. As rãs eram consideradas sagradas no Egito Antigo e eram associadas à deusa Raquete. Eram tratadas com reverência e respeito, e sua presença era considerada um símbolo de bênção. A praga desafiou diretamente essa crença religiosa, pois as rãs passaram de símbolo de bênção a pragas indesejadas. Demonstração do poder divino. A praga das rãs foi mais uma demonstração do poder de Deus. Conforme retratado na narrativa bíblica, Moisés e Arão, enviados por Deus, anunciaram a praga e até mesmo deram ao faraó a oportunidade de escolher quando desejava que a praga terminasse. Fato número 3. Praga de piolhos. A terceira praga trouxe piolhos que afligiram homens e animais. Poder invisível e implacável de Deus sobre o Egito. A praga dos piolhos apontou para o poder invisível e implacável de Deus sobre o Egito, já que sua origem inexplicável, a dificuldade de controle, o agravamento da aflição e a persistência da praga deixaram claro que estava além da capacidade humana de compreender e combater. Isso fazia parte dos esforços de Deus para mostrar sua superioridade sobre as divindades egípcias e para pressionar o faraó a libertar os filhos de Israel da escravidão. Fato número 4. Enxame de moscas. A quarta praga trouxe enxame de moscas, agravando ainda mais a situação. Os enxames de moscas aumentaram ainda mais o desconforto e a aflição no Egito. As moscas eram insuportáveis, invadindo casas, alimentos e todos os lugares, tornando a vida diária dos egípcios extremamente difícil. As moscas agravaram a situação no Egito. Testou a paciência do faraó e a determinação de Moisés. Esta praga fazia parte dos esforços de Deus para convencer Faraó a libertar os filhos de Israel da escravidão, destacando as consequências das decisões do faraó e a resistência de Moisés em cumprir a vontade divina. Fato número 5. Peste no gado. A quinta praga resultou na morte do gado egípcio, prejudicando a economia e o suprimento de alimentos. O gado era uma parte fundamental da economia egípcia antiga. Eles eram usados para a agricultura, transporte e produção de alimentos, como leite e carne. A quinta praga que resultou na morte do gado egípcio abalou a base econômica do Egito, causando perdas diretas, afetando a agricultura, causando desordem econômica e desafiando as crenças religiosas relacionadas ao gado. Essas consequências ajudaram a enfraquecer a autoridade do faraó e contribuíram para a pressão sobre ele para que libertassem os filhos de Israel da escravidão.
Fato número 6. Feridas nos homens e animais. A sexta praga trouxe feridas dolorosas, afetando egípcios e seus animais. Essas feridas eram particularmente agonizantes e debilitantes, tornando a vida extremamente difícil. Isso deveria criar uma pressão sobre o faraó para tomar uma ação decisiva. Por outro lado, as feridas também destacaram a determinação de Moisés em cumprir a missão dada por Deus. Moisés continuou a enfrentar o faraó e a insistir na libertação dos filhos de Israel. Apesar da recusa contínua do faraó em ceder, isso ilustrou a firmeza e a dedicação de Moisés em seguir a vontade divina. Fato número 7. Chuva de granizo. A sétima praga foi uma tempestade de granizo que destruiu colheitas, casas e árvores. O granizo destruiu as colheitas egípcias, incluindo culturas como trigo e cevada. Isso teve um impacto imediato e significativo na disponibilidade de alimentos, levando à escassez de grãos que eram os pilares da dieta egípcia. Além de destruir colheitas, o granizo também causou danos às casas, árvores e outras estruturas. Isso resultou em uma infraestrutura danificada e afetou a vida cotidiana dos egípcios, tornando a situação ainda mais difícil e caótica. Fato número 8. Invasão de gafanhotos. A oitava praga foi um enxame de gafanhotos que consumiu o que restava das plantações. A praga dos gafanhotos representou uma ameaça adicional, pois destruiu toda qualquer colheita que pudesse ter sobrevivido às pragas anteriores. Isso deixou o Egito com pouquíssima ou nenhuma fonte de alimento vegetal, agravando ainda mais a escassez de alimentos. A série de pragas, incluindo a praga dos gafanhotos, aumentou a pressão sobre o faraó para que ele finalmente cedesse às demandas de Moisés e permitisse a libertação dos filhos de Israel. Fato número 9. Trevas espessas. A nona praga cobriu o Egito com trevas espessas por 3 dias. A praga das trevas também demonstrou o poder divino sobre a ordem natural. A escuridão ocorreu sem explicação natural aparente e, ao contrário de um eclipse solar, que é um evento natural, essa escuridão total foi claramente um ato divino. Isso desafiou a compreensão egípcia da ordem natural. Durante os 3 dias de trevas, os egípcios estavam confinados às suas casas, incapazes de realizar suas atividades diárias. Isso criou uma sensação de isolamento e medo, já que não podiam ver, trabalhar ou se mover livremente. Fato número 10. Morte dos primogênitos. A 10ª praga, a mais devastadora, resultou na morte dos primogênitos egípcios. A morte dos primogênitos foi a última de uma série de pragas que Deus enviou ao Egito, como parte dos esforços para convencer Faraó a libertar os filhos de Israel. Todas as pragas anteriores já haviam causado danos e sofrimentos significativos e desafiado a autoridade das divindades egípcias. A morte dos primogênitos serviu como uma lição final para Faraó e seus egípcios. Mostrou que Deus de Israel estava disposto a intervir drasticamente para libertar seu povo e que nenhum aspecto da sociedade egípcia estava imune à sua vontade. Antes da 10ª praga, Deus instruiu Moisés e os israelitas a marcarem as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro, como um sinal para que os anjos da morte passassem por essas casas e poupassem os primogênitos israelitas. Isso cumpriu a promessa anterior de Deus de proteger os filhos de Israel da praga, demonstrando seu cuidado e fidelidade à sua palavra. Faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas partissem do Egito. Foi a última e mais eficaz das pragas, quebrando a resistência do faraó e levando à libertação dos escravos israelitas.
As 10 pragas do Egito são uma narrativa rica em significado, destacando a persistência de Deus em liberar seu povo da opressão. Cada praga desafiou a crença egípcia, a autoridade do faraó e revelou o poder sobrenatural de Deus. Se você quer aprender mais histórias bíblicas e curiosidades fascinantes, inscreva-se em nosso canal do YouTube e apoie deixando um like para o conteúdo ficar ainda mais envolvente. Até a próxima, pessoal!